Então, aproveitando aí que o Júlio falou aí da situação de Magé, quero levantar isso. Na época, estava em 2020, estava aquela situação que estava cheio de bloqueio para todo lado, Uhum. e houve um caso realmente, né, que muitos relatos lá de uma explosão, houve uma queda de energia em toda a cidade por várias horas. Houve, se não me engano, um estrondo próximo nas linhas de transmissão, acima de Magé, e ficou aquela história, né? Moradores falando que viram alguma coisa, algumas filmagens, algumas fotos, veículos militares que chegaram de repente, veículos inclusive do 1º Batalhão de Defesa Química, que, segundo informações, não é um batalhão que se desloca por qualquer coisa. E isso tudo começou a chamar muita atenção, né? Helicópteros fazendo sobrevoos, e nós fizemos um acompanhamento, éramos mais de 10 pessoas fazendo acompanhamento, usando fly radar. A gente percebeu que os voos comercial do Rio de Janeiro desapareceram, ficou uma área em vazio na área do Rio de Janeiro nesse tempo que estava acontecendo isso. E, inclusive, daqui teve o Ribamar aí, o Cristiano, mas outros 2 ufólogos foram para lá, né? Perceberam explosões, transformador explodindo perto deles lá, energia oscilante, como se tivesse perdido o neutro, né? Uma coisa assim, que se tivesse uma energia instável dentro do sistema. Entendi. E acredito que o que aconteceu lá, né? Um false flag, né? Que é um termo que você usa, né? Que você fala, um Bastante. false flag, porque o Ribamar e os outros, e o Cristiano, eles foram para Imbel, buscando um problema na Imbel, e acreditas que o que aconteceu longe dali. Então eles criaram uma situação ali naquela área de Imbel para atrair todo mundo para ali, e estava acontecendo alguns quilômetros dali. E tudo se sumiu, e ninguém fotografou nada, ninguém teve mais registro de nada, só pessoas que viram. E, enfim, é uma situação que acontece que se repete, ela tem o mesmo perfil. Recentemente, há 10 dias atrás, houve uma explosão aqui em Airoca, um lugar que a gente vai. E Uhum. esse pessoal viu um rastro de fumaça no céu e logo veio um estrondo que tremeu toda a região. E eu cheguei lá em Airoca, conversei com pessoas lá, eles falaram: não, houve uma explosão imensa, tremeu tudo, e ninguém sabe o que foi. E de repente, 2 horas depois, né, de repente sim, apareceu veículo militar, pelo menos um veículo militar lá em Airoca. E o estranho, né, que me reportaram, né, a moça lá falou assim: eu nunca vi, eu moro há 7 anos aqui, eu nunca vi um veículo militar, primeira vez que eu vejo um jipe militar circulando aqui em Airoca, logo depois de uma explosão dessa. A questão é, né, se derrubam esses objetos, quem derruba esses objetos? Seriam os humanos que derrubam, ou seriam objetos que estão entrando, que são derrubados por outros seres, vamos dizer, alienígenas que sejam, que percebem que não são bem-vindos aqui e derrubam eles? É uma dúvida, assim, se você... vamos colocar assim como uma questão para todos aí, de uma conspiração, vamos dizer assim, né? Perfeita colocação, Duque, porque o que tirou, então funcionou, o false flag funcionou comigo, porque quando eu soube que houve explosão, eu gosto muito desses casos e acompanho, né? Mas quando eu soube desse caso Magé, eu soube da explosão, e eu conheço a Fábrica Estrela, que é uma fábrica de produtos explosivos da Imbel, né, do Exército, que é próximo ali, nessa região que você está falando. Eu já, com o meu ceticismo, falei, estão confundindo, não vi muito mais burburinhos sobre isso, mais explicações. Eu achei, foi uma explosão, né? Até eu acreditei nisso, por isso que eu não estou a par do que é agora com o seu relato. Estou bem estupefato, né, com o seu relato, que mostra que não foi na Imbel, né? Falando em energia, não tem nada a ver com a fábrica, né?
Então, muito interessante o que você falou, já me abriu os olhos, eu não sabia desses detalhes do caso de Magé, só soube até, não, foi a fábrica Estrela lá de pólvora e explosivos. Aí eu, tá bom, e parei de pesquisar. Então, quer dizer, existem mais detalhes, principalmente para o pessoal da ufologia, que participou, que foi lá, viu, conversou com a população. Cara, tem uma coisa que é muito interessante, a população local. Colares só teve o vulto que teve por causa da população local. Se conseguissem abafar a população local, ninguém ia saber de nada. Ninguém ia saber de nada. Ainda mais naquela época, né? E eu acho que o Holanda, que veio falar no final da carreira dele, ou já depois de ter ido embora, né? Ele só falou porque a população local estava de acordo, tinha apoio populacional. Imagina se conseguem tolir ou calar a população e ele ia falar sozinho? Não ia. Entendeu? Você tendo o apoio da população local falando, não, foi isso e tal, mesmo que tentem fazer o contrário, porque é muito difícil você enganar uma população inteira. É muito difícil. Como a gente disse anteriormente, no caso do Men in Black, do Homens de Preto, é quando o caso é específico, pontual. Lá na casa do cara que viu. Beleza. Agora, se a população da cidade toda viu, faz como? Você mata todo mundo? Não tem como você... O false flag é uma ótima alternativa para você confundir a população. A população não vai ficar acreditando no caso, mas também vai ficar em dúvida, né? O false flag serve para isso. Pô, será que foi isso mesmo? Pô, mas estão falando que foi outra coisa para deixar dúvida, né? É uma arma informacional muito interessante e muito eficaz, mas para deixar dúvida. Você não consegue tirar a visão a experiência da visão de uma pessoa, né? E se foi várias pessoas que viram, é muito mais difícil, não tenho dúvida nenhuma. Como eles... Imagina o trabalho informacional que esses países grandes têm para tentar enganar uma população inteira. O caso Fênix aí, o caso Fênix dos Estados Unidos, a cidade inteira viu, pô. A cidade inteira praticamente viu, não sei quantas mil pessoas ligando para as entidades de segurança pública. Não tem como você segurar isso. Então, o trabalho na mídia, o trabalho na internet, o trabalho na população, o trabalho tem que ser muito robusto. A gente não teria, né? Aqui no Brasil, eu acho que não teria, né, essa robustez para atingir uma população inteira. Duvido. Agora, para fazer um trabalho de false flag, para tentar enganar a população, sim. Mas não é igual os grandes players que têm. Eles têm um recurso inimaginável para isso. Inimaginável. São recursos que dá para você montar um outro país, de tanto dinheiro que eles empregam nesses estudos, né? E é tudo dinheiro secreto, dinheiro eles falam dinheiro escuro ou dinheiro negro, né? Enfim, o Black Budget. A população não sabe nem de onde vem. Pois. Bom, fala, Riba. Vou contar um caso aqui rápido aqui. Fala aí. Que pouca gente não sabe disso. Eu fui um dos polos que pesquisou Magé, estava lá presente. Eu sei que aconteceu muitas coisas lá, mas eu não gosto de estar falando muito desse papo, não. Mas vamos lá. Quando aconteceu o caso, tinha uma parte alta assim da cidade. Eu pensei assim, eu vou naquela parte alta lá da cidade, que o cara que mora naquela parte alta, ele tem uma visão ampla de tudo que acontece na cidade. E eu procurei, assim, conversar com as pessoas, assim, mais simples, assim, que, sabe, aquelas pessoas mais puras. Então tinha um barzinho, assim, um senhor, era um boteco desse um boteco bem simplesinho mesmo, só tinha guaraná e olha lá, uns doces assim, e tinha um senhor lá com os seus 76 anos, um senhor muito, muito simplesinho, muito humilde. Aí eu fui lá sozinho. Aí cheguei lá, me dá um guaraná, pedi o guaraná, aí uma visão linda da cidade, aí comecei a conversar com ele.
Aí eu falei assim, pô, tá maior comentário aí que caiu que aqui na cidade, aqui, né, que houve um barulho intenso aí essa noite, né, tal. Aí ele falou, meu filho, eu vou contar uma coisa pra você. Aí ele pegou e falou assim, eu era no mesmo horário, em torno de 1 e pouca da manhã, 1h30, sei lá, quase 2 horas. Ele falou assim, eu acordei à noite e eu sempre acordo para tomar um café. Aí quando eu fui tomar café, meu filho, eu peguei, eu sempre fui, eu chego aqui nessa janela, que dava para ver a janela da casa, eu chego aqui na janela e eu termino de tomar o café, eu fico aqui na janela fumando e olhando tudo. Meu filho, quando eu cheguei aqui em frente à janela, meu filho, tinha uma luz, um objeto assim grande, iluminado, em cima da mata da Imbel. Aquilo não fazia barulho, meu filho, aquilo não fazia barulho, aquilo não era helicóptero, aquilo não era avião, aquela luz imensa. Eu fiquei impressionado vendo aquele objeto, meu filho. Aí, de repente, aquele objeto partiu e sumiu, meu filho. Aquilo não é desse mundo. Mas, por favor, não fala nada que eu estou contando para o senhor, não, porque tinha negócio lá tem negócio de milícia, sabe? E ele ficou com medo, era disso. Dessa conversa chegar nos milicianos e os milicianos bater na porta dele. Falei, não, só queria ouvir isso e tal. Ele disse, mas não quero gravar nada, não comenta nada com isso, eu tô falando com o senhor aqui, que eu tô vendo que o senhor é uma pessoa séria, não sei o quê. Falei, não, tá bom, saí. Aí depois, falei assim, a gente precisa ir atrás desse vídeo, alguém filmou isso. Aí o Rony Vernet, o Rony tava lá na época, lá com a gente lá, e mais outros ufólogos lá, então a moradora, um PM, um policial militar, ele gravou esse objeto assim que aconteceu. E ele passou esse objeto, ele passou esse vídeo pra gente. Eu tenho esse vídeo. Eu nunca mostrei esse vídeo pra ninguém, nunca postei nem nada. Ele mostrou esse objeto em cima assim que aconteceu. E a mãe dele tinha... A mãe dele falou, meu filho, evita postar isso, porque meu filho é militar, ele é da polícia militar, não quero ter problema, não sei o que. Eu falei, não, eu vou guardar o vídeo. Só que esse PM, ele se suicidou agora, há pouco tempo. Não tem nada a ver com ufologia, não, ele se suicidou. E eu tenho esse vídeo. Então aconteceu muitos casos ali que... não tem como negar que alguma coisa diferente aconteceu. Eu não posso afirmar que caiu uma nave lá, porque eu não vi a nave. O que eu afirmo é que alguma coisa aconteceu naquela cidade, porque nesses anos todos de ufologia, os ufólogos que estavam comigo, que tinham anos de experiência, saiu todo mundo espantado com aquilo. Não era normal o que aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu naquela cidade. Lógico que apareceram muitos vídeos fakes, como um vídeo de uma menina lá que filmou um OVNI. Ele tá ali caído dentro do rio. Aquilo é mentira. Se a gente lá para entrar na mata foi uma dificuldade para entrar na madrugada cheio de medo, pô, imagina aquela menina entrar durante e filmar. Ninguém filmou, entendeu? Ninguém teve acesso a nave nenhuma lá, mas uma coisa aconteceu muito estranha lá. Explodiu um raio, é isso que o Júlio Duque falou, um transformador. Explodiu do meu lado, começou a pegar fogo, que outros transformadores explodiram lá também que nós vimos. Então, estava um caos lá que eu não tenho dúvida nenhuma, alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas não era normal o que estava acontecendo naquela cidade. Mas, enfim, isso é uma história que a gente pode conversar em off, do Rod.